conhecer bem as variantes, porque eu sempre falo o seguinte, né, que a epilepsia em si ela não é muito difícil. Né? Você tem ponta, você tem onda aguda, você tem a pós-descarga e é aquilo ali. Quando você aprende a reconhecer uma ponta onda, você não tem muito problema. O problema é a gente reconhecer aquilo que é normal. A gente reconhecer aquilo que não é crise. E as variantes, elas confundem muito. Então, vamos prosseguir olhando umas variantes aqui. Deixa eu ver o que é que eu separei aqui. Essas telas hoje que eu vou mostrar, elas são telas de um ambulatório que eu fiz muitos e muitos anos, no Hospital Escola de Taubaté. Então, fui guardando os exames, e eu tenho muitos exames acumulados aqui. E eu estou reescaneando esses exames de novo para eu poder montar um atlasinho, né? Então, eu vou repassar algumas dessas telas. Essa criança aqui, é uma criança de 2 anos de idade do sexo feminino. Você está conseguindo ver aí na tua tela ou não? Isso, que eu estou vendo aí. Então, no eletroencefalograma, a gente sempre vai estar procurando os eventos que saem daquele padrão, né, que a gente tá vendo, alguma coisa que salte aos olhos. Né? E o que salta aos olhos aqui, para a gente, eu diria que são 2 elementos principais aqui nas regiões temporais, a atividade lenta, que é comum em criança em sono, né? Esse é um eletro de sono. E essa atividade especulada aqui, ó. Essa atividade especuladinha aqui. Né? Essa atividade aqui, a gente não, quando começa a ver exames, não presta muita atenção, a gente olha e acha que é fuso aquilo. Né? Então essas ondinhas aqui, né? Essas ondinhas, que aparecem tanto na região temporal um pouquinho mais anterior, como na região parietal, esses elétrons eram analógicos, né? Então não dá para a gente ficar fazendo mudança de montagem aqui, mesmo porque quem capta na hora é a funcionária, né? É a técnica, não é a gente. Elas devem ter um pico, não dá para checar isso aqui, mas elas devem ter um pico de amplitude na região temporal posterior, região temporal média. E isso aqui são as ondinhas, as famosas ondinhas positivas 14,6. São as salvas de ondas 14,6 aqui, ó. Que são aquelas variantes da normalidade, então, que são rítmicas. Essas são as ondas 14,6. Essas ondas, elas aparecem em sonolência e em sono leve, não aparecem em sono profundo. Elas podem surgir assim dos 8 até os 21 anos de idade. Digo, dos 2 aos 21. Dos 2 aos 21. Antes dos 2 anos, elas são bem raras. E elas têm um pico de incidência dos 8 aos 14. Em crianças muito pequenininhas, assim, elas são bem mais raras, né? Essas pontinhas positivas 14,6 ou salvas positivas 14,6, como dizem os americanos, né, os bursts. E elas têm uma difusão grande, viu? Para as áreas adjacentes aqui. Elas difundem para C4, T4, P4, T6, T3, C3, T5, P3. Elas têm uma difusão bem grande aqui para essa região posterior. Qual que é a diferença delas para os fusos? A gente vai ver isso. Elas são bem arciformes assim, ó. Elas são bem arciformes. Ah, mas isso aqui não é um ritmo Mi, então? O ritmo Mi, ele vai, né, de 7 a 15 Hz. Poderia até ser um ritmo Mi, né? Mas o Mi aparece em vigília. E aqui nós estamos em sono. Então, olhar essa imagem aqui e não esquecer mais. Elas podem surgir tanto... Por que elas são 6,14? Né? Porque elas podem surgir tanto numa frequência de 6 Hz quanto de 14 Hz. Nos adolescentes, elas têm uma tendência a aparecerem mais na frequência mais rápida, 3 a 17 Hz. E nos pacientes na infância, né, entre 2 e 12 anos de idade, mais ou menos, elas surgem na frequência menor, de 5 a 7 Hz. Tá? Então,
são as pontas positivas 14 e 6. Quanto maior for a distância entre eletrônios... Precursora do fuso? Hã? A gente pode definir elas como precursora do fuso? Alguma coisa assim ou não? Pois é, isso é importante, essa pergunta é importante. Né? Que as pessoas confundem isso aqui com o fuso. Elas não têm nada a ver com fuso, hein? Elas não têm nada a ver com fuso de sono. Tá? O que diferencia, o fuso pode ter até a mesma morfologia, bem parecido mesmo, a frequência. Tá? Que o fuso ele vai ter uma frequência dos 14 Hz, né? Que pegaria essa frequência aqui. Mas você vai ver que a morfologia do fuso é um pouquinho diferente. E o fuso ele vai ter um predomínio de amplitude na região central. Tá? O fuso ele pega mais a região central. As pontinhas 14 e 6 aqui, elas são lateralizadas, você está vendo? O predomínio dela aqui é o F7 aqui. E aqui tem um P3 aqui, ó. Tá? Então elas não têm nada a ver com o fuso. Elas são variantes da normalidade. Ok? Aqui um outro aspecto, elas podem aparecer dos dois lados, ou elas podem ser unilaterais, assíncronas. Ela pode aparecer aqui, daqui a pouco aparece aqui, daqui a pouco aparece no hemisfério esquerdo de novo, novamente no direito, tá? Elas não fazem bissincronia assim. Geralmente elas não aparecem difusas em todos os canais. Aqui no caso ela está aparecendo num canal mais central, tá vendo? E tem uma morfologia um pouco diferente, uma amplitude um pouco menor aqui. Geralmente, olha aqui a diferença. Olha a morfologia do tipo da onda. Agora em P3 aqui. Né? Lembrando que ela tem esse aspecto assim bem arciforme e é um aspecto, quando você pega o ponto médio dela, ela é meio monomórfico. Ele não tem o crescendo e decrescendo do fuso. Tá? Aqui em F7 ela difundiu um pouquinho aqui. Ela F7, F8, aparece no F7, F8, apareceu bilateral aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui também ela esboçou um pouquinho, porque difunde, né? Ok. Mas geralmente não aparece em todos os canais, não com a mesma amplitude, né? Aqui a mesma coisa, né? Pontas positivas 14 e 6. E aqui um aspecto interessante, você veja que aqui você tem as pontas positivas 14 e 6, uma frequência mais de 14, e aqui você tem um aspecto fragmentado delas. Tanto que se você visse somente esse aspecto aqui, você não poderia definir que são pontas positivas 14 e 6. Então, uma variante da normalidade que aparece em crianças, em jovens e ocorre durante o sono. Elas podem durar assim, como a gente vê aqui, ó, 2 segundos. Elas podem durar 2 segundos, não passam geralmente disso não. E podem ter uma duração mínima de meio segundo. Pode surgir como um pequeno surto de ondazinhas rápidas, 14 e 6. E note, como eu já falei, que elas aparecem mais nas regiões posteriores, né? Elas são restritas a regiões posteriores. Aqui, você nota o seguinte. Vou pegar um melhor. Deixa eu ver se eu tenho mais bonito aqui. Não, não tem. Alguma dúvida em relação a essa morfologia dessas ondas? Não. Não. As pessoas poderiam perguntar, isso aqui não pode ser uma variante psicomotora? São as descargas teta médio-temporais rítmicas, a variante psicomotora. E a resposta é a seguinte, né? A variante psicomotora, ela vai ficar mais restrita à região temporal, mais restrita aos temporais aqui, e a região frontal próxima desse temporal. Então ela não tem, variante psicomotora, uma distribuição assim tão difusa quanto tem as pontas positivas. Tá? Também não é o SREDA, né? Porque o SREDA, ele embora possa aparecer na sonolência também, ele pega os temporais geralmente bilaterais, tem uma frequência, começa geralmente uma frequência delta, e depois ele evolui para uma frequência teta. Então não é. E
Não confunde com Phantom também, como a gente vai ver, porque a morfologia do Phantom Spike no Wave é bem diferente, tá? Então esse é o primeiro padrão que a gente está vendo hoje, né? De variante da normalidade.